Shalom. Estamos aqui já no segundo vídeo. Falamos da abertura dos primeiros selos, o capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia: como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então você observa o primeiro selo, esse primeiro selo, aqui é o reinado. O cordeiro ave, ele revela esses 4 animais em voz de trovão, e viu esse cavalo branco. Esse cavalo é a manifestação do anticristo. Tá? Você vê, você que é estudante, estuda as revelações, você vê e observa a hermenêutica, a interpretação. Então a igreja tem que estar preparada para esse momento. Não nem pós-tribulação. Pré é hoje. Você tem que preparado hoje. Estou preparado hoje. Se eu morrer, eu tenho a fé em Cristo. O que acontecer, uma morte natural ou acidental, o que acontecer no decorrer da sua vida, Deus te dando livramento, mas tem as perseguições. Os apóstolos cristãos morreram martirizados, perseguidos, enfim. Quando chegar a morte, quando chegar a tua passagem para a eternidade, acabar o teu tempo ministerial e Deus te chamar, você tem que estar preparado. E esse versículo, o cavalo branco, o inimigo, o anticristo, ele vem assentado sobre... Ele tinha um arco. O arco simboliza todo o império militar de guerra. Arco simboliza guerra, área bélica, armamento. Todo esse poder militar nas mãos dele. O anticristo, o falso profeta e a besta. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Uma coroa de falso rei, falso profeta, anticristo, antes de Jesus, antes da segunda volta de Cristo, porque a primeira volta ele já arrebatou a igreja e levou nos céus santos, os cheios, os preparados. E os despreparados vão ficar. O que não se encheu, o que não se preparou, ficou para pós, enfim. Tem que estar preparado, em vigílias, na sua casa, no celular, em oração, cheio do Espírito. Por isso que há os avivalistas, o avivamento. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Você tem que estar cheio do poder do Espírito para o arrebatamento. Se talvez você morrer em morte natural, enfim, mas você deixa um legado morrendo fiel a Deus, o ministério, a sua igreja, todo o teu legado, na bênção e morra como homem de Deus. O caráter. E diz a palavra, e saiu vitorioso, ele sai vitorioso, ele vai fazer um pacto aqui, a igreja já foi arrebatada, porque ele se manifesta. Quando o templo for construído em Jerusalém, já está tudo preparado, deu ponto, quando der a notícia mundial, você vai ver na internet, na mídia, na televisão, enfim, toda essa comunicação, quando construir lá, ele vai se manifestar o filho da perdição, Deus arrebata a igreja para que ele se manifeste. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus vai arrebatar e levar a igreja. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho. E o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada de guerra, espada de fiação. Reino contra reino, nação contra nação, homens se matando na guerra. Guerra só gera morte e violência. Tudo que é contra Deus, a guerra. Salve os capelãos, os pregadores da guerra para salvar esses homens na guerra. Diz a palavra, que se matasse uns aos outros, e havendo aberto o terceiro selo, ouviu outro animal dizendo: vem ver, e olhei um cavalo preto. Esse cavalo preto, que sobre ele estava assentado, ele tinha uma balança na mão. Cavalo preto. Então você vê a economia já, moeda, dólar, tudo já galgando
para o estreitamento na área financeira, alimentação mundial acabando, e isso tudo vai se cumprir, vai ser rápido. Você tem que estar preparado, vivendo a sua vida, com a sua família, com o seu lar, aproveitando. Aproveite o tempo. O tempo está contado. A hora de Deus, esse relógio hebraico. E havendo aberto o terceiro selo, a balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho simboliza não danifique a igreja. Simboliza azeite e vinho. O óleo, o Espírito Santo foi arrebatado. Não danifique, porque os escolhidos nós vamos estar ali, porque vão entrar pela dor. Os últimos escolhidos da figueira, tá? Da ceifa, vão ficar e vão pela dor entrar no céu. São poucos, muitos vão negar a fé nesse momento, tá? Nesse individual. E havendo aberto o 4º selo, ouviu a voz do 4º animal, que dizia: o 4º animal, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com pestes e com as feras da terra. Então você observa, já no quarto, a igreja já foi arrebatada. Tá? Vai ficar só os crentes pós-tribulação aí. Estamos esperando a segunda vinda de Deus lá no Monte das Oliveiras, depois que o inimigo, Satanás, vai fazer o pacto. Aí ele já conquistou como político, como militar, como líder mundial, e vai conquistar, entrar com a paz, vai fazer um pacto, um acordo de paz de 3 anos e meio, vai mentir para as nações, os que ficarem vão acreditar que ele vai entrar com a paz, e depois ele vai dar a facada nesse povo. Ele vai se manifestar e vai ser uma grande perseguição que nunca houve. Tá? Vai ser enganado. E mais 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos, metade do tempo, tá? Você vai ver isso aí se cumprindo. E nós estamos no tempo do fim. As mensagens são pregadas, ministradas, avivamento, enfim, muitos homens de Deus, Deus levantando, muitos falsos profetas, meninos, brincantes, palhaços, mas Deus sabe os escolhidos. Os escolhidos dele estão guardados, os escolhidos de Deus, as famílias são protegidas. A diferença do que serve a Deus do que não serve. O joio e o trigo. O joio parece o trigo. Parece, mas no dia do juízo, na hora final de Deus, ele vai se manifestar e Deus vai revelar quem é o verdadeiro. Joio ou trigo. Então deixa essa palavra para você. Medite, espere, todos os dias volta com a sua família, o arrebatamento da igreja. Havendo aberto o 4º selo. Tá? Então você vê a crise mundial, ela vai vir. Tá? Esse 4º selo fala aqui do animal que vem. Eis que vem um cavalo, esse cavalo amarelo, tinha no nome de morte. A morte vai ter muitas mortes, tá? Muita guerra, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. 4ª parte da terra, mais de 1/3, a 4ª parte, com a espada e com a fome. A espada é a fome, guerra e fome, espada, você vê. E com peste, ainda tem as pestes, né? As doenças, e com as feras da terra, as feras. É outro mistério. Então fico com essa palavra, meu irmão. Uma vez eu andava em jejum, era um missionário. Eu passei num beco, Deus mostrou 4 cavalos, um de frente para o outro. Eu passei e ele mostrou os cavalos do Apocalipse, e já está se cumprindo as trombetas, tem tocado, e o povo não se alerta. Vamos orar e agradecer a Deus para aqueles que não querem nada com Deus, e os que estão servindo, sirva a Deus, fazendo a diferença. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse vídeo. Abençoa os estudantes, os avivalistas, abençoa os obreiros, os pastores, capelanos, chambre, todo mundo. Nós oramos mundialmente, guarda a nossa cidade, nossa família, nosso lar, minha casa, nossa salvação pessoal. Nos abençoa pelo teu poder. Fica conosco, obrigado. Abençoa as mensagens que são proferidas. Possamos viver, Pai, esperando a trombeta tocar, em nome de Jesus. Fique na paz, shalom.